Então, rapaziada, tudo bem? Hoje nós vamos ter uma explicação sobre a primeira lei de Newton. Como chama essa lei? Chama a lei da inércia. Então, ela tem um significado que é o seguinte: um primeiro significado simples, que a gente possa entender, que se o corpo está parado, ele tende a ficar parado. E se ele está em movimento, ele tende a ficar em movimento. O que significa isso? Que por inércia, se eu aplico um movimento a um corpo e ele não tem atrito nesse movimento, não tem perda de energia, ele tende a continuar esse movimento eternamente. Um exemplo da lei da inércia é aplicada nas espaçonaves, né? Quando o ônibus espacial está fora da Terra, se eu, estando lá no ônibus espacial, se um astronauta daquele resolve lançar um objeto ao espaço, esse objeto vai se deslocar indefinidamente, já que ali ele não tem nenhuma força contrária ao movimento. Por inércia, ele tende a continuar o seu movimento. Um outro significado e importante que existe dessa primeira lei é esse aqui. Se a somatória das forças que atuam em um corpo for igual a zero, ou o corpo vai estar parado ou vai estar em movimento uniforme. Ou seja, se todas as forças que atuam nesse corpo for igual a zero, ele pode estar se movimentando? Pode, mas em movimento uniforme. Um exemplo que nós podemos ter é o seguinte. Vamos pegar um corpo, fazer o seu desenho, uma força F1, uma força F2, uma contrária à outra. Se eu somar F1 mais F2 e o seu resultado for zero, esse corpo ou vai estar parado ou vai estar em movimento uniforme. Qual é o exemplo da lei da inércia que a gente tem? Você dentro do carro ou dentro de um ônibus, se o ônibus está a 80 km por hora, se o carro está a 80 km por hora, quando ocorre de se frear bruscamente, o passageiro vai continuar o movimento, ele vai para frente. Por isso o cinto de segurança nos ajuda. Por que andar com o cinto de segurança? Porque ele segura esse movimento, absorve esse movimento e não deixa você continuar. No ônibus, então, quando acontece de frear bruscamente, o passageiro vai para frente, porque ele continua a 80 km por hora. Se o corpo está em movimento, ele tende a continuar em movimento, né? Se ele estava dentro do ônibus e o ônibus estava em movimento, você também está em movimento. Então, o ônibus freia, mas você tende a continuar o seu movimento. Da mesma forma que quando o ônibus vai sair, você está em pé no ônibus, por exemplo, quando ele sai, você é jogado para trás, porque você estava parado. E a tendência é você continuar parado. Porém, o ônibus entrou em movimento. Então você recebe uma força e você vai para trás. O importante é a gente saber que pode estar em movimento uniforme. Então, isso é a primeira lei de Newton, chamada lei da inércia.